Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aí do nosso Podfísio. Antes de fazer aí a apresentação do nosso tema, dos nossos convidados de hoje, queria agradecer a todos aí que estão acompanhando esse trabalho, estão curtindo, estão fazendo os comentários. A gente está tendo muitos comentários aí muito legais. É legal porque em algumas viagens, aí, algumas apresentações eu já estou encontrando com alunos que eu nem sabia, mas que estão assistindo, que estão gostando. Então é uma grande satisfação para a gente poder compartilhar um pouquinho das nossas histórias, mas principalmente das histórias desses convidados que a gente vem trazendo. E nossa expectativa é que realmente isso possa ajudá-los, possa fortalecer aí as decisões, as escolhas e a carreira profissional de cada aí colega fisioterapeuta, estudante de fisioterapia, ou enfim, qualquer profissional da saúde que queira realmente prosperar na profissão aí de maneira geral. Então, hoje a gente tem um tema aí que eu acho que é um tema super especial, pelo menos pra gente aqui é super especial, porque a gente vai falar de saúde e a gente vai falar de saúde pautado em dois dos pilares aí na área de fisioterapia, talvez dois dos pilares aí dos mais fortes aí na área de fisioterapia no Brasil hoje. Então a gente vai falar sobre pilates e osteopatia, com um foco até mais específico, né, um pouco mais de atenção até para o trabalho do pilates. Então a gente está com três feras aqui, três pessoas que têm muita experiência e atuam em segmentos distintos, diferentes, então a gente vai poder compartilhar grandes histórias. Estou aqui com o Thiago, então cada um vai falar um pouquinho depois também sobre as nossas experiências, as nossas visões sobre o assunto também. E só para dar aqui a abertura, né, eu vou começar aqui com a prata da casa, que é a Paula. Tá legal, Paula? Ô, Paula, eu queria que você falasse um pouquinho sobre... se apresentasse para o pessoal, né, para te conhecer e falasse um pouquinho sobre a tua trajetória com Pilates, Paula. E em especial, assim, a tua trajetória com Pilates, passando por essa questão do aprendizado de osteopatia, né? A Paula também é nossa professora hoje de osteopatia, é nossa professora de Pilates, a Débora Fim. Então, se apresenta, Paula, e fala um pouquinho para o pessoal aí que está ouvindo sobre as suas histórias pessoais. Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, Bruno, Thiago, Débora Fim. Fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje, principalmente aí compartilhando um pouquinho da minha trajetória. E, na verdade, o Pilates ele entrou na minha vida por acaso, né? Eu nunca pensei em trabalhar exatamente com Pilates. E, na época da faculdade, uma professora que tem uma clínica de Pilates, me convidou para fazer o curso, a formação dela, e me convidou para trabalhar com ela. Antes mesmo, né, de finalizar a faculdade, eu já entrei no estágio de Pilates há um tempinho aí. E então foi onde eu comecei a me apaixonar pelo Pilates. Eu fiquei totalmente apaixonada pelo exercício, por todo o método, por tudo que o Pilates ele traz, pela essência do método. E eu trabalho até hoje com o método. E só que assim, eu sentia uma dificuldade, eu senti uma falta dentro do Pilates, né? E foi onde eu fui buscar a osteopatia. Então, eu fiz a formação da osteopatia depois. Eu conheci a osteopatia em 2012, através do Thiago. O Thiago foi meu professor na faculdade, e eu lembro até hoje que ele fez uma manipulação de ilíaco. E aquilo, para mim, foi incrível. Falei, nossa, eu quero fazer o que esse cara faz. E foi onde eu já conhecia, e eu falei assim, poxa, eu acho que a osteopatia vai trazer o que eu tanto estou buscando. E realmente, hoje eu vejo o quanto a osteopatia trouxe isso, né? O quanto você olhar para o indivíduo, olhar para o paciente como um todo. Eu acho que faltava isso nos meus atendimentos do Pilates. Então, em 2015, 2016, eu resolvi fazer a formação pela Ebrafim. E hoje eu trabalho com Pilates, com osteopatia, sou professora da Ebrafim. E estou muito feliz aí de compartilhar um pouquinho com vocês. Legal. Obrigado, viu, Paulo? Obrigado pela presença aí e pela tua participação. Eu vou falar um pouquinho... Eu vou deixar a Patrícia para que você se apresente melhor, mas a Patrícia é uma convidada, né? A gente não se conhecia até o dia de hoje. Patrícia é educadora física, tem 19 anos aí, mais ou menos, de experiência já de trabalho com Pilates. Já tem 27 anos de atividade física, né? De experiência de
ela é educadora física, enfim, ela tem algo, e também ela é a criadora do método Arcacum. Patrícia, fala um pouquinho sobre a tua história com o Pilates, como o Pilates entrou na tua vida, como é que você desenvolveu isso, conta um pouquinho pra gente sobre isso, por favor. Olá pessoal, boa tarde, primeiramente, né, obrigada pelo convite. Bom, o Pilates eu digo que é um caso de amor, né, o Pilates ele cuidou do meu corpo, da minha independência financeira, da minha descoberta profissional, enfim. Eu já era professora de educação física, já trabalhava com fitness, e na época, né, achava que o fitness havia um desgaste físico muito grande, né, eu dava aulas de ginástica, esses programas de ginásticas muito, muito intensos, mas eu tinha algo que me puxava para uma área mais personalizada, que eu pudesse chegar mais no aluno, que eu pudesse ter maiores resultados do que o treino coletivo. E aí surgiu o Pilates e o Yoga, e eu fui fazer uma imersão dos dois, e o Pilates foi assim, paixão à primeira vista, e comecei a me especializar mais, e em 2003 eu fiz a minha primeira formação de Pilates, montei meu primeiro estúdio e comecei a trabalhar em Maringá. Eu era a primeira profissional de educação física, fui pioneira em Pilates lá, só havia um estúdio de Pilates e era fisioterapeuta, uma pegada mais da fisioterapia, e eu acreditava que a essência do método podia não ser só um tratamento, podia ser um treinamento, né, baseado em tudo que o próprio Joseph, que daí eu comecei a ficar enlouquecida por ele, pela história dele, pela trajetória de vida dele, e eu achava que eu podia oferecer mais que um tratamento, eu poderia oferecer um treinamento mesmo, e essa foi a característica que eu comecei a trazer a minha clientela para os meus estúdios, cheguei a montar 3 estúdios, e depois veio, o Pilates me trouxe outra coisa, né, que era a necessidade da minha liberdade. Eu sou uma pessoa meio inquieta, eu não queria ficar presa num lugar só, tanto que hoje estou aqui em Balneário Camboriú, né, fazendo inveja aí, que o Bruno já falou, e aí veio a ideia da Arcacum, porque assim, mais do que o método para mim, eu acabei entrando nessa que é muito bacana, essa parte administrativa, de estar gerenciando um estúdio, depois 2 estúdios, depois 3 estúdios, tomou uma proporção que realmente não era a minha paixão mesmo era ensinar, era estar ali com a mão na massa mesmo, com o movimento, com os meus alunos e com formação profissional, que eu comecei a ensinar outros profissionais a dar aula, e aí foi quando veio a ideia, assim, de um equipamento, que eu pudesse dar aula de Pilates solo em qualquer lugar, mas que eu pudesse ter o uso das molas, que eu pudesse ter uma característica, não que o mat Pilates, o solo Pilates, ele mantém todas as características do método, mas eu queria uma exigência um pouquinho maior, porque o equipamento, às vezes, ele te dá assistência, né, para aquele aluno que precisa de uma assistência, que o solo é muito difícil, tem gente que tem muita dificuldade de ir para o chão, de lidar com o peso do próprio corpo, então eu precisava dessa assistência, e às vezes ele se torna, para o cara mais avançado, para aquele aluno que já que está dominando muito o movimento, eu precisava de um desafio maior, e aí veio a Arcacum, e essa possibilidade de levar o movimento, de levar o Pilates para qualquer lugar, e em alguns momentos ela serve como assistência, em alguns momentos ela serve como um desafio para o praticante, sem perder as características do método e trabalhando com as molas, que era o que mais me intrigava, que eu queria trabalhar o Pilates solo, mas eu queria trabalhar com as molas. E nem todo lugar a gente tem a possibilidade de prender as molas na parede. E aí foi quando a gente foi estruturando, aí apareceu o Robert na minha vida, apareceu a Kaufer começou a produzir meu equipamento, patentei, criei um método e agora estou nessa trajetória do Pilates livre, não tenho mais os meus lugares físicos, né? Eu tenho o meu equipamento, o meu conhecimento, e eu posso levar as formações e o atendimento com método para qualquer lugar. Então eu falo assim que o Pilates, ele não é só o meu ganha-pão, né? Mas como também mudou toda a minha visão do movimento, de trabalho, e o meu corpo também, que é através do método que eu cuidei da minha saúde física, mental, enfim, sou uma entusiasta, além de profissional, sou entusiasta do método. Sensacional, e a gente vai querer aí ouvir várias dessas histórias todas aí dessa trajetória, a gente vai falar bastante sobre isso ainda. E aqui a gente tem com a gente, né, o Robert, que é primeiro um parceiro, a gente se conheceu basicamente, né, alinhado com os mesmos objetivos, né, o Robert é um facilitador do Pilates e uma ponte entre o sonho de...
entre a capacidade de exercício, né, e tratamento e treinamento, e o sonho de ter o seu negócio e ter o seu estúdio. Então o Robert tem uma habilidade incrível de fazer com que esse sonho ele possa ser conquistado, possa ser atingido. Então tem uma capacidade incrível de poder criar possibilidades para que as pessoas possam conquistar o seu espaço, o seu estúdio. E o Robert é gerente comercial da Kaufer Pilates, e uma empresa séria, com um trabalho de muitíssima qualidade, e até alinhado aí nesses mesmos princípios aí, a gente criou uma parceria com a Ebrafin. Então, antes de qualquer coisa aqui, Robert, fica a minha recomendação a todos os ouvintes que conheçam um pouco o trabalho de vocês, que é incrível, e parabéns pelo que vocês vêm desenvolvendo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da tua história, da tua trajetória com Pilates, se apresentasse para o pessoal também. Obrigado pelas palavras, Bruno. Fico até lisonjeado com as palavras. Boa tarde a todos, a todas. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Paula. A minha trajetória com Pilates começou em 2010. Fazem 12 anos já que eu trabalho com Pilates. Antes de eu trabalhar com Pilates, eu sempre trabalhei com essa facilidade da comunicação, com as vendas. A minha trajetória em todas as empresas que eu passei, eu penso que vender é resolver uma dor. É muito parecido com o que vocês fazem, né? Resolver uma dor na fisioterapia, tirar uma dor da pessoa. As vendas, eu penso que na comunicação a gente facilita o caminho para a pessoa tomar a melhor decisão possível de compra para a vida dela. Então, todas as empresas, corporações que eu passei, eu sempre cresci, comecei como representante, como vendedor, e fui me destacando muito nas vendas, e logo ia me tornando líder dessas empresas. E eu sempre fui muito de fazer network, desde pequeno. Na escola eu já era aquele cara que sentava lá nos fundos, que bagunçava, que eu nunca fui muito estudioso, mas eu gostava de fazer amizade, amigos, conversar, um bom diálogo, uma boa conversa. E aí, quando surgiu a oportunidade na Kaufer, a Kaufer estava iniciando aqui na Grande Florianópolis. Surgiu essa oportunidade que eles não queriam nem contratar ninguém, eram 3 sócios, porque no começo, para empreender, são vários desafios, não tem tanto recurso financeiro, só que eu insisti muito para entrar nesse projeto, porque eu sabia da possibilidade, o potencial, e eles me aceitaram. Então já foi uma venda eu entrar na Kaufer, eu tive que me vender, falei, eu só preciso de um telefone, na época era telefone, não tinha WhatsApp, e preciso mais nada, só internet, telefone, que eu vou atrás dos meus clientes, eu vou atrás dos leads, eu vou para a rede social. E aí, quando eu comecei a entrar na Kaufer, a Kaufer vendia 30 mil por mês. No meu primeiro mês eu já vendi 100 mil, mais do que a própria empresa. E aí fui vendendo 100 mil, 200 mil, e muitas indicações, e eu não fui dando conta das demandas. Eu cheguei para os sócios e falei, olha, eu não dou conta, tem um amigo meu que trabalhou comigo numa empresa tal, que ele é muito bom. Se nós trouxermos ele vai ajudar muito a fortalecer a empresa. E assim foi até os dias de hoje. Então, várias empresas que eu já passei, eu trouxe amigos, colegas, pessoas leais para trabalhar, formar uma família, formar um time. E nesse meio tempo eu estudei muito a psicologia da venda, psicologia do dinheiro, psicologia financeira, tomada de decisões, rapport, posse mental, para ajudar da melhor forma possível a gente construir uma venda limpa, uma venda saudável para os nossos clientes comprar valor. Hoje a gente vende valor. A gente primeiro apresenta toda a nossa empresa, todo o nosso produto, todos os serviços para o cliente analisar se faz sentido para a vida dele comprar os equipamentos da Kaufer. Então hoje a gente trabalha dentro dessa linha de trabalhar com valor. Não é tanto volume, não é aquela ligação de telemarketing, a gente agenda uma reunião com o nosso cliente, fazemos um layout de sala para ele saber se esse tamanho é ok para ele montar o projeto dele. Temos a nossa equipe de marketing, designer gráficos, publicitários, que trabalham 3 meses gratuitamente para os nossos clientes. Eles não têm muita noção de gestão, marketing, vendas. Então, a gente, nos 3 primeiros meses, eu penso que é o maior desafio começar um negócio, captar alunos. É um desafio, né? Você não é um medo que você tem montar um negócio. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir alunos, clientes? Então, a gente, com a nossa expertise, com o nosso time de humanos, a gente ajuda
neste pontapé inicial para o nosso cliente, ó, vai por esse caminho que você vai prosperar, vai por esse caminho que você vai conseguir ter sucesso. E nesse meio tempo, nesses 12 anos, a gente foi comprando maquinário de melhor qualidade lá na Kaufer. A minha história está muito ligada com a Kaufer hoje, né? Quando a gente fala de Kaufer, fala de Robert. Quando fala de Robert, fala de Kaufer. Eu estou muito inserido, acredito, vivo a minha vida 100% nesse projeto. Então, quando falo de Robert, eu falo de Kaufer. É uma coisa que vem naturalmente, né? Então, hoje a gente está faturando alguns milhões por mês na empresa, exportando para mais de 30 países, com toda a humildade que a gente teve de 10, 12 anos atrás, o mesmo propósito de pegar o cliente na mão, ajudar o cliente desde o começo. A gente não esquece a nossa base, de quem que a gente é, a nossa raiz, né? E a gente vai permanecer assim sempre. E legal, né, Robert, porque acho que a questão da recorrência, né, é um dos fatores aí que realmente eles classificam a satisfação do cliente com o produto, né? Então, eu posso te falar que a experiência que eu tenho aqui com você, né, que já não é tão grande assim, mas todas as pessoas que de alguma forma se envolveram com a Kaufer, elas têm satisfação suficiente para falar: a próxima vez que eu precisar de qualquer coisa, tô lá de novo, esse pessoal é bom, o equipamento é bom e eu confio, e isso é muito bacana. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Por último, vou deixar para falar um pouquinho o Thiago. O Thiago, o Thiago trabalha com osteopatia, né? O Thiago não é uma pessoa diretamente ligada com o treinamento de Pilates, mas o Thiago hoje administra um estúdio de Pilates dentro da Fisiocor Cefis, aqui em São José do Rio Preto. E também a gente tem um projeto, né, Thiago, de expansão disso, de criar a Fisiocor Pilates. Então, temos aí, Robert, ainda um projeto futuro aí de expansão. Espero aí que a gente possa seguir junto aí nessa mesma trajetória. Mas, Thiago, eu queria que você falasse melhor assim, até dentro da tua realidade, né, de osteopatia, de um trabalho de osteopatia, de reabilitação, aonde que entra o Pilates na osteopatia e onde que entra a osteopatia no Pilates, né, no trabalho com os pacientes. Muito bom estar aqui, muito bom falar de um assunto. Vou puxar o gancho lá de trás, né, Paula, lá da época da faculdade, onde a gente se conheceu. A gente teve a oportunidade aí de ser professor-aluno, e hoje a gente é praticamente colega de trabalho. A gente esteve envolvido e ainda continua envolvido em várias frentes. E, para surpresa do Brunão, eu já fui aluno de Pilates. Aluno do quê? De curso. Eu fiz formação, eu fui para São Paulo, conheci a Colin. Eu fui lá, ó, a minha carta na manga, Robert, ó, tô com a carta na manga aqui, ó. E lá atrás eu fui conhecer essa mulher que veio pro Brasil, eu corri lá em São Paulo e fui me meter no final de semana e aprender esse tal do Pilates que todo mundo falava, porque eu, como Bruno, a gente foi lá para São Paulo para recorrer a outro tipo de recurso, que era um trabalho em cadeias, que falavam, né, da Mesier, falava do Suchá. A gente foi pro RPG. O Brunão era RPGista, eu também, e a gente ia lá e a gente conseguiu juntar as peças, né? Então pode ter certeza que sempre a gente pensou na né, na questão multiarticular e não na questão monoarticular, não a questão, né, de avaliar o segmento, mas sim sempre na questão da integralidade. E a osteopatia, né, eu tenho muito orgulho de falar que eu sou osteopata em casa, eu sou osteopata no trabalho, eu sou osteopata no trânsito, eu sou osteopata onde for. Só que eu tenho esse conceito global das ferramentas, né, que me atraem. Então eu posso dizer que eu sou um cara também, assim, que eu tenho essa visão do Pilates, porque eu indico Pilates, eu gosto de trabalhar com Pilates, eu gosto de muita proximidade com os professores, eu gosto de estar dentro do estúdio, eu gosto de discutir, eu gosto de colocar o paciente no centro, sendo protagonista e poder trazer, né, esse efeito que o Robert tem da satisfação, para dentro do atendimento e para que a gente faça um bom trabalho, né, dentro da questão da integralidade, que é o que mais a gente, né, da tensegridade, da biotensegridade. Eu acho que isso que nos satisfaz é o paciente entender o processo, a gente ser casado com ele por conta de um problema, mas sim trazer qualidade de vida e mostrar o que o movimento é capaz de fazer, né, seja ele falando de um procedimento osteopático, que se fala de movimento, como o Pilates, que é um link muito forte, né, dessas duas filosofias, que eu posso dizer assim, que traz muito bem-estar, muita qualidade de vida e devolve muitas coisas boas para a vida das pessoas. Então eu sou muito feliz aí de ter escolhido a fisioterapia, de ter escolhido o conhecimento do Pilates, de trabalhar com pessoas e
também essa parte do projeto, né, da osteopatia e a Fisiocor aí pelo Brasil afora, que é um pouquinho de tudo isso. Mas tá vendo, lá atrás eu fui aluno de um curso de Pilates, tá? Então eu tenho orgulho de falar disso, porque foi muito importante dentro da minha história, e espero falar um pouco mais disso aí e aprender com vocês. Legal, show de bola. Eu fui paciente de Pilates já por algum tempo também, mas graças a Deus recuperei-me. E claro que eu sei que muita gente ainda continua treinando e continua com trabalho, que também é super importante, mas eu já pratiquei também por um tempo. Só queria fazer um gancho aqui, ó. É muito legal assim, o Pilates hoje, quando você escuta falar em Pilates, você não precisa muito mais explicar para as pessoas o que é, né? Então, Pilates ele está popularizado, né? Pilates hoje, o que eu digo assim, ó, tem reconhecimento social. Reconhecimento social é exatamente essa questão que a gente não precisa mais muito explicar para as pessoas o que é. Mesmo um público não técnico, não especialista, um público convencional, você fala Pilates, fala, posso não saber com muitos detalhes, posso não saber com tanto critério, mas não, legal, eu já ouvi falar, eu conheço pessoas que fazem tal, etc e tal. Então assim, Pilates se popularizou, a osteopatia, se a gente comparar a osteopatia do ano 2000 para 2022, é um absurdo hoje o que a gente também cresceu com procura de osteopatia no Brasil, né? Quer dizer, hoje a gente percebe em várias realidades diferentes, né? Os próprios médicos que vão encaminhar pacientes para tratamento, eles já encaminham diretamente, né, para um trabalho de avaliação de osteopatia, para reabilitação com osteopatia. Mas o que eu queria saber, assim, principalmente da Paula e da Patrícia, assim, a princípio, começar com você, tá, Paula? Popularizar o Pilates, eu acho que é algo importante, e esse reconhecimento social é a prova disso. Por um lado é bom, isso dá mais acesso, as pessoas podem chegar mais fácil, mas por outro lado acho que cria um alerta, né, também. O que uma pessoa hoje que vai procurar um serviço de Pilates, Paula, na tua opinião, o que ela deve prestar atenção, o que ela deve considerar? Qual os aspectos que ela deve considerar para falar assim, eu vou dar o start aqui nesse estúdio, nesse local, com essa pessoa? Você tem alguma dica para dar nesse sentido? Primeiramente, quando a pessoa ela pensa em Pilates, hoje é uma bola, né? Ou uma pessoa pendurada em algum aparelho, né? Então, isso se popularizou demais, mas principalmente uma bola, que na verdade não foi nenhum dos acessórios aí que Joseph criou, né? Mas essa mente que o pessoal tem de uma bola, e na verdade o Pilates ele é muito mais que isso, ele tem toda uma essência por trás do método, né? A gente tem princípios que nós trabalhamos no método, e eu acho que ele se popularizou tanto por conta disso, por conta desses princípios e também por conta de todo o resultado que o método dá, né? O Pilates hoje ele é indicado tanto para uma criança, né? Já tive alunos de 4 anos, de 5 anos, quanto para um idoso, para um paciente que quer fazer uma atividade, um cliente que quer fazer uma atividade física, ou para um paciente que está pronto para fazer uma cirurgia, né, uma cirurgia de coluna, aí estou com a minha cirurgia marcada, me falaram do Pilates, o que eu faço, né? E aí você vê que esse paciente, ele melhora, e você consegue tirar esse paciente de uma cirurgia, e isso é muito gratificante. Então, cada vez mais, o método vem sendo reconhecido e também sendo indicado por médicos. Mas, por conta dessa popularização, né, o método também, como todas as outras áreas, cria uma certa desvalorização, né, tanto para nós profissionais, porque é um mercado de trabalho muito amplo, tem muitas, se você procurar estúdio numa certa região, você encontra vários, e só que acaba se perdendo um pouco dessa essência, né, acaba perdendo um pouco do que realmente é o método. Então, tanto para os pacientes que vêm, né, procurar o método Pilates, a gente tem que encontrar um diferencial para esse paciente. Hoje eu falo que eu não vendo mais o Pilates, eu vendo o meu trabalho, porque eu tenho várias ferramentas
e essas ferramentas eu utilizo cada uma com um paciente. Então, por exemplo, eu utilizo a osteopatia dentro do método Pilates, eu faço uma associação muito legal, eu manipulo meu paciente se precisar manipular, né? Porque às vezes você vê essa necessidade. Então, eu junto e faço esse diferencial, né? E para nós profissionais, eu acredito que a gente tem que dar um certo valor ao nosso trabalho, né? Porque por ser uma coisa que que se popularizou demais, que se tem muito, a gente vê que tem muita desvalorização em relação a valores ao método hoje, né? Então, a gente tem que criar esse diferencial e valorizar o nosso trabalho, principalmente aí, se destacar no mercado de trabalho, que não é uma coisa muito fácil, mas que deve ser feito aí e se dar valor ao trabalho. Muito bom. Patrícia, e você aí, quais seriam as tuas dicas aí, o alerta? Eu não estou falando nem para um fisioterapeuta, para um educador físico, estou falando para o paciente mesmo ali, para a ponta, né, que está buscando o serviço, que está buscando o atendimento, que está buscando um trabalho, né, um atendimento não um trabalho com Pilates. O que você acha que ele deve levar em consideração para conseguir um lugar que possa entregar realmente um bom resultado para ele? É interessante isso que você citou sobre popularizar, faz parte muito da minha história, da minha visão com Pilates. Quando eu fiz a formação em 2003, a minha primeira formação eu fiz em Salvador, e aí toda vez que eu estava no aeroporto, você acaba interagindo com alguém, conversando, e a pessoa, o que você está indo fazer? Curso de Pilates, o que é isso? E hoje você fala Pilates, todo mundo sabe o que é. É interessante ver a visão da Paula, né, que o que chega para ela, e para mim o que chega, como eu sou da área da atividade física, as pessoas têm o Pilates, o preconceito de que ou é alongamento, ou é uma aula de alongamento, né? É para idoso, é só tratamento, né? As pessoas não têm uma visão, essa popularidade do Pilates cria, assim, essa questão um pouco distorcida, que é só isso ou só aquilo, e ele é muito mais amplo. Para o leigo, para aquela pessoa que está procurando o Pilates, o que eu indico hoje, indiferente da formação profissional, da base do instrutor, pode ser fisioterapeuta no Brasil, pode ser profissionais de educação física e pode ser os profissionais da dança, que é super importante lembrar isso. Inclusive, a minha primeira formação eu fiz com a Alice Becker, que é uma bailarina, né, uma profissional da dança. Então, aqui no Brasil, esses 3 profissionais estão aptos a trabalhar com Pilates. É muito importante lembrar isso, que o profissional da dança, o fisioterapeuta e o profissional de educação física são os profissionais habilitados que podem atuar com o método Pilates. Então, diferente da base, que daí vai o leigo, né, o praticante, ele precisa como treinamento ou como um tratamento, então ele vai buscar Pilates por diversos motivos. Então, essa base do instrutor não é tão relevante, vai ser de acordo com o que ele está buscando para o corpo dele. O que é relevante, que todos esses anos de profissão que eu tenho, poucas vezes me perguntam, é o nível de formação específica do Pilates, porque existem formações e formações. Então, hoje, por exemplo, não dá para comparar a formação, a experiência, falar só em experiência, porque tem muita gente começando muito bem. Então, claro que eu vou falar assim, busca um profissional experiente, mas aí eu estaria desmerecendo profissionais que estão começando hoje fazendo formação, inclusive comigo, e merecem sim uma chance, porque são pessoas muito estudiosas. Então, acho que para o leigo, o que ele tem que observar é qual a linha de atendimento que esse profissional tem, quais são as técnicas que ele usa, se ele é um professor de educação física, se ele é um professor se ele é fisioterapeuta, se ele é um profissional da dança, a estrutura que ele usa, se ele tem todos ali os equipamentos, se ele é baseado mesmo no método, se ele fez uma formação séria ou se simplesmente foi aí um profissional de YouTube, que a gente sabe que tem hoje, né, a pessoa pega uns vídeos aí, pega uns e-books, baixa um material gratuito e sai trabalhando. Então, acho que é mais essas perguntas para o profissional ter esse cuidado. O espaço é visível, né, porque você chega num lugar, você vê a estrutura, você sabe se você gosta ou não, mas o atendimento, por isso que eu sempre indico a pessoa a questionar, perguntar para esse profissional qual é a base dele, qual é a formação dele, e como é que é esse atendimento, né, porque senão às vezes a pessoa fica lá perdendo o tempo dela. E quanto à popularização e o custo, né, que a Paula colocou, eu dificilmente entro nessas discussões, porque eu acho que o valor é muito relativo,
Porque às vezes o cliente, ele se relaciona a isso, né? Ali é caro, então é bom. Ali é barato, não deve ser tão bom. Nem sempre isso é relevante. Porque, por exemplo, eu não posso hoje comparar o valor do que eu cobro aqui em Balneário Camboriú com o valor que uma pessoa cobra lá em Luanda, em Campo Mourão, uma cidade pequenininha, onde o aluguel é mais barato, onde o custo de vida é muito mais barato, e às vezes até mesmo na mesma cidade, eu estou em São Paulo, determinados bairros têm um custo de vida muito diferente de outros determinados bairros. Então, às vezes as pessoas ficam muito relacionadas com o valor, que o mais caro é melhor, e na nossa área isso nem sempre é o diferencial. Então, está muito mais relacionado com o atendimento e a experiência que aquele profissional tem, por mais que ele esteja começando a trabalhar agora, ele tem que saber responder as suas perguntas básicas, elementares. Por exemplo, os princípios do Pilates que ela acabou de citar. Se o profissional sabe disso, você vê que é um profissional comprometido, um profissional que quer dar o melhor, está começando ou está há 20 anos no mercado como eu. Então, acho que a base é isso. O cliente ele tem que estar apto a perguntar, a questionar e prestar atenção nas respostas que ele tem do profissional. Muito bom, muito bom. Então temos aí, ó, princípios, né, essência, né, Paula? Princípios, essência, formação, experiência. Eu acho que são requisitos realmente importantes. Ô, Robert, eu queria que você me desse uma visão, você pode até comentar sobre isso também, mas eu queria tentar que você me desse um olhar para um outro lado. Pensando agora não que eu sou o paciente, que eu sou o profissional da saúde ali, o cara que vai montar o seu negócio. E eu sei que vocês estão aí lidando diretamente com isso, né? Dia a dia, no dia a dia mesmo. O que uma pessoa que fala assim, putz, eu queria montar o meu negócio com isso, eu já trabalhei, eu tenho experiência, agora eu quero montar o meu negócio. Em relação a equipamento, infraestrutura, ambiente, gestão, marketing, como que eu faço o meu diferencial. Quais são as dicas aí, Robert, que você podia dar para o pessoal que está assistindo, de como que a pessoa pode lidar com tudo isso? Eu gostaria de acrescentar um pouquinho aquele tema ali também, a minha visão comercial. Eu penso que o Pilates ele se popularizou no Brasil porque o que ele promete, ele cumpre. O que ele promete, ele cumpre. Explico por quê. Eu sempre gosto de fazer uma reflexão lá na Kaufer com a equipe, com os parceiros, os clientes. Vamos imaginar que o Pilates não existisse no mundo. Se o Pilates não existisse no mundo, os pacientes, onde eles estariam? No CrossFit, academia, caminhando? Os instrutores de Pilates, onde eles estariam? As fábricas de Pilates. Então, eu penso que todos os mercados têm um profissional bom e ruim, médico bom e ruim, dentista bom e ruim, advogado bom e ruim. Isso é normal em todos os mercados, né? Mas eu vejo que o Pilates ele se popularizou no Brasil e no mundo porque o que ele promete, ele cumpre. Na minha visão mais sonhadora, comercial, né? E outro ponto também, no Brasil, é porque é barato. É muito barato montar um estúdio de Pilates. Não é ligado na tomada, o equipamento não gasta energia. Ele te dá um retorno financeiro rápido. Para você que é fisioterapeuta, se você está atendendo numa clínica, num convênio, se você monta o seu estúdio, paga um aluguel e tem uma grade com 50, 70 alunos, ele te dá um retorno financeiro baixo, o custo do investimento é baixo, então acho que se popularizou no Brasil por isso, fora do Brasil já é um pouquinho diferente, né? Mas a minha visão nessa tua segunda pergunta, Bruno, eu acredito que a distância do nosso sonho, o nosso medo é a distância do nosso sonho. Quanto maior o medo, mais longe do nosso sonho a gente está. Como é que a gente diminui o nosso medo? Trabalhando essas questões, né? Eu tenho que aprender a vender, eu tenho que aprender esse pilar, esse bicho de 7 cabeças, existe uma técnica, existe um passo a passo, né? Eu tenho que aprender a vender, eu tenho que aprender o financeiro, separar o meu financeiro pessoal do financeiro da empresa. Tem muito conteúdo de graça hoje na internet, no YouTube, tem muitos mentores, né?
eu tenho que aprender, eu tenho que ser a melhor instrutora de Pilates em todas as óticas. Quem é os Pilates, quem trabalha com Pilates clássico, quem são os melhores, com quem que eles estudaram, que livro que ele leu, quem é do Pilates contemporâneo, onde é que ele estudou, que livro que ele leu, qual é a visão dele, qual é a ótica dele, qual é os anseios de hoje dos pacientes, dos clientes, o que que eles buscam, o que que eles querem, estudar o mercado, como é que estão esses corpos. É o mesmo corpo lá de Joseph Pilates ou é um corpo diferente? Então, estudar o mercado, estudar a cultura do seu negócio, que cultura que você quer aplicar do seu negócio, como é que você vai se comunicar, fazer um briefing, a identidade visual. Então, isso tudo está muito conectado. O comercial, o marketing, o financeiro, a parte técnica, né, das aulas, eu acho que está tudo interligado. O uniforme, né, trabalhar todas essas frentes. Quando você estuda todas as frentes, você vai perdendo medo, vai perdendo medo, vai perdendo medo, vai perdendo medo, e aí o teu sonho vai ficando possível, né? Trabalhar um pouco em um estúdio, seguir pessoas que são boas no que fazem, como a Patrícia Kuhn, por exemplo, seguir profissionais que têm uma larga experiência, que têm autoridade. A autoridade, o final da palavra idade, tem a ver com tempo. A gente só vai ver alguém com autoridade quando faz muito tempo aquilo, né? Daí você fica a autoridade daquele assunto. Então, eu indico estudar muito, trabalhar muito, como o Silvio Santos sempre falou, né? 90% transpiração e 10% talento. Então, trabalhar muito, acordar cedo, dar aula em um estúdio, outro estúdio, ver visão de um profissional, de outro profissional, fazer a digestão dessas informações, o que faz sentido para mim, o que não faz, o que é bom para mim, qual que é a linha que eu quero seguir. Cada pessoa é única no mundo, né? Cada pessoa tem o seu ar, né? Então, cada pessoa é única no mundo. Para cada pessoa faz sentido um método Pilates, né? Algo mais clínico, algo mais funcional, algo mais clássico, algo mais contemporâneo, mas é Pilates, não deixa de ser Pilates, né? E os clientes, eles só no fato de estar se movimentando dentro do estúdio, já é um ganho para eles. Um idoso, uma pessoa que está com algum tipo de dor, ele já sai melhor do que ele chegou, né? Ele chegou com uma dor, com uma hérnia de disco, com pouca mobilidade, ele já sai um pouquinho melhor. Por mais que o profissional ainda tenha um nível um pouco baixo, mas se ele pode ir melhorando, ele pode ir estudando, né? Ele pode ir vendo pessoas que estão prosperando, o que essas pessoas fizeram, né? Então, tem que viver intensamente. Primeiro, se eu fosse montar um estúdio como instrutor, eu ia praticar muito Pilates, para ver se é para mim, se eu gosto desse método. Eu gosto desse método, eu respiro esse método. O primeiro passo que eu iria fazer era isso. Se eu pudesse dar uma dica, faça uma aula de Pilates, porque tem muito instrutor que nem faz aula de Pilates, né? Fala que não tem tempo, que não tenho tempo. Então, faça aula de Pilates, veja se é isso que faz sentido para sua vida, porque se você fizer isso muito, 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 com muita tesão, vai virar um estilo de vida e você vai acabar se destacando. E o processo natural é muitos alunos, formar equipe, ampliar o teu negócio. Daqui a pouco você está dando curso de formação. É um processo natural, eu acredito, para mim, né? O que eu vejo nesses 12 anos acontecer, muitas meninas que saem lá da faculdade. Quando a gente faz um evento em Curitiba, São Paulo, tem menina que vai, que tá, aquela fominha. E essas meninas vai passando o tempo com 24, 25, essas meninas hoje estão com 30 anos, são mulheres, estão casadas, hoje estão ministrando curso. Tem clientes nossos que estão com 3 estúdios de Pilates, com mais de 300 alunos, com faturamento de 200 mil. Pensa num estúdio de Pilates, faturamento de 200 mil. Existe clientes que têm estúdios com 4 equipamentos de cada, 3 equipamentos de cada, mais de uma unidade. Só que essas pessoas, elas estudaram, passaram por um processo doloroso no início, né? Eram faixa branca, hoje elas estão faixa preta, estão num grau maior, né? Mas foram muitos anos fazendo isso, né? E amando demais o que faz. Dá pra chegar assim. Muito legal, muito legal. São histórias aí que eu acho que as pessoas têm que ouvir mesmo para entender a dimensão de tudo que a gente está falando. Ô, Thiago, a gente está falando aqui, ó. Vou te falar aqui mais ou menos o que chegou, então, ó. Respeite os princípios, experiência, uma formação. O Robert falou muito assim, né? O que afasta você do seu sonho é o seu medo. E para poder diminuir esse medo e te colocar mais próximo, você precisa de
outras habilidades que não são só habilidades técnicas específicas do trabalho. São habilidades comerciais, financeiras, de gestão, de venda, né? De como que eu transformo realmente. A Paula comentou muito disso. Eu não sou mais só uma profissional que trabalha com Pilates. Eu tenho o meu trabalho aqui, somando todas as minhas habilidades e experiências, trazendo tudo isso a serviço, né, de um paciente. Como que a Physiocore Pilates ela pode diminuir esse medo e aproximar aí a pessoa do seu sonho de trabalhar com Pilates? Bruno, eu posso dizer o seguinte, acho que vou chamar de um produto, mas eu posso chamar também da construção de um sonho dentro de uma vivência de uns 20 anos aí que a gente vem dividindo essas responsabilidades, tanto para a osteopatia, né, para o modelo de clínica, onde o fisioterapeuta ele só tinha tempo para atender, de repente ele teve que mudar a posição dele no local, ele teve que se olhar do outro lado, né, entender o que as pessoas, que o Robert colocou muito bem, o que as pessoas querem, o que está faltando, se elas não estivessem ali onde elas estariam. E você, para virar a chave, dói um pouco. A gente falou de dor aí, né? Então a gente tem uma dor, mas é uma dor boa e um problema bom de resolver, né? Então esse problema bom de resolver te faz repensar muitas crenças, quebrar muitos paradigmas aí que são construídos aí pela sua história familiar, pela sua convivência com os amigos que você tem ao longo do tempo. E a gente vai conhecendo pessoas que de repente param do seu lado e mexem com você e fala assim, e aí? O que você acha desse tipo de negócio? E o Physiocore Pilates, ele me mostra uma forma assim, onde a gente faz os atendimentos e, como a Paula falou, a gente também não fica preso, né, a um sistema onde a gente tem várias ferramentas para poder abordar o paciente. Entender um pouco do meio de comunicação, que o Robert é um comunicador nato e a gente usa essa comunicação, que é o primeiro ponto de encontro a partir do momento que o paciente põe o pé, ou às vezes ele liga, ou por uma mensagem. O primeiro processo é o processo de comunicação. E se o paciente vem, como a gente todos aqui, né, lidam com algumas doenças, algumas coisas, a dor é o gatilho, né, da gente se conhecer. E você construir o momento mais sofrido, o momento mais difícil de uma pessoa e botar ela para dentro falando que ela é protagonista do problema dela e a gente tem um caminho a ser traçado, o Pilates ele também encaixa muito bem nesse processo. E eu fiz isso muito tempo com a osteopatia e hoje a gente consegue fazer essa questão do Pilates. E a partir do momento que esse negócio, eu penso num negócio que ele tem que ser diferente, eu tenho que saber que eu tenho que entender como esse paciente ele se sente lá dentro. Eu tenho que avaliar a satisfação desse meu paciente. Eu tenho que ver quais os meios que ele chegou, né? Se tá tudo bem, né? Qual que é a qualidade de tudo isso, porque ele é a minha propaganda viva, porque a gente tem alguns meios, né? Porque eu quero que esse paciente ele fale bem dos outros negócios. Eu preciso de indicadores. Eu preciso olhar para o meu sistema hoje, por isso que eu falei que eu fui para o outro lado. Porque quando você olha no sistema, você vê que tudo está ali, pronto, e sabendo onde que eu preciso melhorar. Então a parte administrativa, né, além não só do atendimento, passando por outro lado, a gestão de um negócio, participar de um modelo, acho que isso fez toda a diferença para mim, né? E eu acho que é uma mudança muito importante, porque eu consigo não faço o atendimento de Pilates, mas eu consigo fazer parte de um projeto monitorando tudo que acontece ali dentro, não estando no estúdio. E não sei se você tem essa percepção de quando a gente conversa sobre... Porque fala assim, falar de Pilates porque a gente fala só de osteopatia, mas falar de Pilates para mim é uma outra ferramenta que a gente curte bastante e a gente conhece gente do Brasil inteiro. E hoje, né, Bruno, a gente pode falar de Salvador, a gente pode falar de Natal, a gente pode falar de um futuro Pilates em Oswaldo Cruz, onde as coisas, o sistema funciona, onde as coisas estão andando e a gente vê que esse pensamento realmente, a gente vem num trabalho contínuo de disciplina, né, para poder entender que essa ferramenta ela é muito importante e não só realizar um atendimento de qualidade. A gente precisa realmente de uma organização para a gente conseguir enxergar o que está acontecendo e, na verdade, o que a gente precisa melhorar
todos os dias para poder oferecer um serviço de satisfação e satisfação própria mesmo de um trabalho bem executado. Eu vejo nesse sentido. Não Perfeito. sei se... Eu acho que é por aí. Eu acho que não é à toa que o tema é Pilates, osteopatia e saúde, né? Porque a gente está falando aqui de saúde. Tudo isso conspira para a saúde. Então, a Paula comentou sobre isso, né? A importância de poder enxergar o paciente, entender a necessidade dele, né? A Patrícia comentou sobre isso. Ela trabalha com atividade física, a importância de entender o que a pessoa está buscando e como é que eu vou entregar realmente o que ela está procurando. E até aproveitando esse gancho, né? De entender necessidade e aí poder tentar entregar o melhor dentro do que a pessoa está precisando, buscando. A gente tem assim, Robert, Patrícia, a gente tem assim muito aluno no Brasil todo que chegou pra gente da osteopatia através do Pilates. Começou trabalhando com Pilates, falou assim, putz, eu gosto aqui, e não é aluno que fez osteopatia que deixou de fazer Pilates, eles continuam trabalhando com Pilates. Mas no meio do caminho falou assim, eu quero entender melhor um outro processo aqui, porque eu acho que vai me ajudar. Da mesma forma, a gente tem muito aluno hoje que começou com uma porta de entrada na osteopatia, e no meio do caminho foi o que o Thiago falou, não, eu acho que o Pilates vai me ajudar muito no que eu estou fazendo aqui, e vai ajudar muito o meu paciente. Então são nessas dores, nesse sofrimento, nesses problemas que a gente vai buscar soluções, né? E aí a gente tem um movimento aí de cooperação muito legal. E Paula, é exatamente assim, sobre isso que eu queria que você fizesse, você já falou um pouquinho sobre isso, assim, mas eu queria que você fizesse um comentário assim, dentro da tua realidade de prática mesmo, né? Algum tipo de exemplo, algum tipo de situação, se você tiver, de onde que a osteopatia ela entra dentro do teu Pilates e aonde que o teu Pilates ele entra dentro da tua osteopatia. Então, Bruno, eu acho que as duas coisas elas se encaixam muito bem, muito perfeitamente, né? Quando eu descobri isso, eu acho que os meus resultados dentro do Pilates aumentaram muito. Claro que tem toda a questão da experiência, né? Porque quando eu iniciei com o Pilates como estagiária, antes de formar. Então, a gente traz toda essa experiência para dentro da carreira. Mas, por exemplo, quando você faz uma sessão de osteopatia, você não deixa de passar um exercício para o seu paciente fazer em casa. Porque, às vezes, esse paciente ele vem com você uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, né? Ou até mesmo tem pacientes que vêm uma vez por mês. E aí, o restante, do que esse paciente está fazendo? Então, sempre que o meu paciente ele vem na clínica para fazer uma osteopatia, ele sempre vai sair com um exercício no final dos atendimentos. Por quê? O paciente ele tem que entender que a cura não é somente, na verdade, não, o tratamento dele, né, o resultado do tratamento dele não vem somente de nós. Né, 90% o resultado depende do nosso próprio paciente, o quanto ele quer melhorar. Então, para isso, não adianta eu trabalhar com ele somente uma sessão, né, é o que acontece muito, e depois acho que a Patrícia pode falar também, trabalhar com ele em uma sessão e não dar algo para ele fazer depois. Né? Por exemplo, eu tenho pacientes que às vezes não têm uma condição financeira dentro do Pilates para pagar 2 vezes na semana, mas esse paciente ele paga uma e ele é monitorado a fazer em casa. E a gente faz isso, a gente passa essa aula para ele fazer em casa. Né? É uma forma de ajudar o paciente. E dentro do Pilates, é incrível como eu trabalho muito com o Pilates clínico, né? Eu não trabalho com o Pilates clássico, eu trago toda a essência do Pilates, do método, mas eu trabalho com o Pilates clínico. Isso é a minha paixão, eu gosto de trabalhar com dor. Então, dentro do Pilates, eu vejo que esse paciente, por exemplo, tem alguma relação, a dor dele tem alguma relação visceral, né? Ou a dor dele tem alguma relação craniana. Eu trabalho isso dentro do Pilates. Ou no início do atendimento, ou no começo do atendimento. Se eu vejo que tem uma necessidade de fazer uma liberação de alguma musculatura, que aquilo vai facilitar o meu trabalho, eu também trabalho isso dentro do Pilates. Né? Agora, quando é um caso que o paciente ele precisa, por exemplo, é um caso mais relacionado a fatores psicossociais, né, a fatores emocionais, onde a gente precisa trabalhar mais voltado a uma liberação somata emocional,
aí eu já trago esse paciente para dentro do consultório. Mas é incrível como que os dois, assim, a gente consegue trabalhar muito bem e principalmente ver o indivíduo como um todo, porque eu falo que no começo da minha carreira, eu acho que a gente sai muito da faculdade trabalhando, pensando, sim, na lesão. Né? A gente pensa muito na lesão. A gente quer trabalhar o quê? O que eu estou trabalhando com esse paciente? Uma hérnia de disco. E, na verdade, não. A gente tem que pensar que nós temos que trabalhar com esse indivíduo, com esse paciente como um todo. Então, é isso que a osteopatia me trouxe. E junto com o Pilates, que é um método que trabalha o corpo e a mente junto, ficou sensacional. Legal, muito bom. Eu também compartilho aí de muitas dessas ideias, Paulo. Eu acho que é um trabalho muito legal que você faz mesmo, tem um grande diferencial, admirável, realmente. Eu acho que realmente é o método Paula Medina, né? Somados aí experiências fantásticas de Pilates e osteopatia. Patrícia, dentro da tua trajetória, é claro que você foi trazendo habilidades que vão muito além das habilidades que você aprendeu somente com Pilates. Queria que você me contasse aí que habilidades você acha que são realmente um grande destaque, um grande diferencial que levaram você a desenvolver uma metodologia própria, equipamento, enfim. Queria que você pudesse falar um pouquinho quais os destaques você acha dentro da tua história que te levaram a criar essa forma de trabalho que você tem hoje. Isso que a Paula falou é muito interessante, e eu sempre falo isso também nas formações que eu dou, que eu participo, que às vezes a pessoa acha que ela encontrou, que ela fez um novo método, uma nova formação, enfim, e aí ela desaprende tudo aquilo, ela deixa para trás tudo que ela já sabia e começa a confundir a cabeça, acha que até ali estava errado, ou que não valia tanto. E não, né, a gente vai somando, ao longo da vida a gente vai somando e vai agregando. Então, assim, eu mesma, como trabalho numa linha totalmente diferente da Paula, até por conta da base da profissão, né, que sou educadora e ela fisioterapeuta, ao longo dos anos aí eu acabei me envolvendo mais com os abdominais hipopressivos, a técnica abdominal hipopressiva. Lá por 2017 eu conheci a técnica e agreguei isso, não misturei as duas técnicas, mas inevitavelmente a gente acaba criando um caminho alternativo onde as duas podem caminhar juntas. E aí, o que eu acabei desenvolvendo com as minhas alunas? A questão toda da postura. Então, eu acabei me inspirando, como as duas técnicas também são respiratórias, e a gente sabe que muito dos incômodos, das patologias, qualidade do sono, estresse, ansiedade, está muito relacionado ao padrão respiratório. Então, eu consegui pegar o método Pilates, toda a parte respiratória, o princípio do método, que é a respiração, com o padrão respiratório do método abdominal hipopressivo, e conseguir juntar as duas coisas, é isso mesmo, assim, do meu jeito, com a minha pitada, para melhorar e para trabalhar de uma maneira mais eficiente os exercícios, tanto abdominais, para ativar o core, para ativar o crescimento axial, para ativar a postura, com essa pegada postural, dessa organização postural e do padrão respiratório. Então, acho que a minha base acabou ficando muito mais nisso, na correção da postura. Claro que tem toda a minha experiência com a atividade física mais intensa, então também consigo dar para algumas pessoas um atendimento mais intenso, porque é fato que no estúdio de Pilates hoje tem muitas mulheres, principalmente, que não se identificam com a musculação, não querem fazer aquele treino de musculação, que nem o Robert falou, né, o que seria dessas pessoas? Estaria no cross, estaria na rua, então não gostam, mas também não tem a necessidade de uma reabilitação, não tem a necessidade de um tratamento, não tem a necessidade, ela quer treinar. E aí, com a minha pegada da atividade física, eu consegui também criar um método mais intenso para um atendimento mais intenso para essas pessoas, que até visam, que eu falo, não tem problema nenhum em ter uma preocupação estética, tá tudo bem, que até visam esse resultado estético, e eu consigo colocar isso no Pilates. Então, assim, o meu atendimento, quando ela falou assim, eu já atendi crianças, atendi idosos, eu atendi muito pouco crianças, mas muito pouco mesmo, e poucos idosos. Eu atendo mais as pessoas mais nessa faixa etária aí dos 28, 40, 50, estão buscando um treinamento intenso mesmo. Então, é isso que você falou, agregar, né?
no meio do caminho aí da nossa trajetória profissional, a gente vai agregando técnica e vai somando essa bagagem e vai oferecendo isso para o cliente. O que o Robert falou é muito relevante, que ele falou assim, que o Pilates entrega o que ele propõe, por isso que também se popularizou tanto. Eu costumo dizer, né, que às vezes até mal feito ele dá resultado, porque é tão bom que às vezes a pessoa orienta de uma maneira meia boca e mesmo assim o cliente fica satisfeito, fica feliz, aquele incômodo, aquela postura que estava meio desleixada, ele ainda consegue melhorar com o Pilates, por isso que é um dos motivos também de ter se popularizado. Aproveitando a evolução dessa conversa, desse bate-papo muito agradável, muito saudável, muito produtivo, eu tô na frente de várias pessoas proativas, eu posso dizer assim, né? Todo mundo tem um sonho e é aquela coisa assim, a gente fica na cadeira se balançando e tentando buscar coisas para fazer e quando acaba uma, vem a outra. E a gente sabe que a vida não é feita só de elogios. E elogio é bom, só que se você se acostumar com ele, talvez ele seja o conforto da sua cama com o seu travesseiro de pena de ganso, né? Mas eu aproveitando, assim, desafio. Então vamos imaginar tanto o Robert na linha dele, tanto as meninas também aí no seu dia a dia. Tem aquele paciente que ninguém quer atender, tem aquele aluno que ninguém quer atender, que tem aquela venda difícil, né? Mas isso é um desafio. É um desafio porque alguém tá tentando mexer com você para falar assim, meu, tá faltando alguma coisa, eu preciso de algo mais, eu preciso buscar novas ferramentas, eu preciso buscar novas saídas. Eu procuro esses pacientes, né? Eu procuro essas pessoas pela rua. Eu acho que elas têm um significado diferente pra gente. Eu queria saber se vocês têm algum caso especial que mexeu com vocês, que vocês ficaram nervosos, que vocês foram dormir bravo ou não dormiram, e que no outro dia você fala foi a melhor coisa que aconteceu. Alguém tem alguma história assim pra dividir com a gente? Que fala, putz, isso aí foi um divisor de águas, boa, Patrícia, então eu sabia que você ia começar. Bora lá. Um dia eu atendi não veio direto para mim, ela passou pela secretária, se marcar o horário e tal, e eu fui fazer aula com ela e ela não interagia. Era uma mulher jovem, aparentemente super tranquila, né, muito calma, inclusive. Ela não fazia absolutamente nada. O básico de elevação de joelho, o básico de um agachamento, não tinha nada que eu conseguisse, não tinha uma instrução. Ela foi me desafiando de um jeito, eu fui ficando, e ela, assim, ela olhava para mim, tipo assim, praticamente como se eu não estivesse falando português com ela. Eu fui ficando, e já profissional, isso é uma coisa recente, eu não era nova na área, não. E ela foi me desafiando, e ela foi me irritando, porque tudo que eu falava ela fazia errado, ela fazia complicado, eu falei, não é possível, eu saí daquela aula ali, primeiro com raiva dela, né, tipo assim, que pessoa incompetente, que não consegue nem respirar, e sentar e levantar, e depois eu saí, mas eu saí irritadíssima, porque era o último horário, antes do almoço, eu peguei minha bolsa, coloquei nas costas, e fui andando na rua, assim, minha primeira reação foi ficar brava com ela. Aí a pouco, xingando mentalmente. Aí a pouco, que falta de que a pessoa nunca se mexeu na vida, que falta disso, que falta... Aí a pouco eu falei, pera, incompetente é você. Você não conseguiu chegar nela de maneira alguma. Aí eu comecei a me questionar. Aí eu comecei a entrar em pira, né? Comecei a pirar, mas como eu não consegui? Aí eu voltei, não fui almoçar, voltei pra academia, falei, não é possível. Aí me deu um start, falei, tem alguma coisa errada. Aí eu voltei pra academia, e entrei, que o meu estúdio ficava em cima da academia, e daí falei pra secretária, eu falei, escuta, fulana de tal, aquela moça, o que você tem pra falar dela pra mim? Ai, Paty. E aí falou o sobrenome de uma família muito poderosa, muito conhecida em Maringá. Ela é fulana de tal e ela é esquizofrênica. E ela usa medicamentos pesadíssimos. E ela chega aqui bem chapada, que é a única maneira que a família tem de controlar. Eu falei, obrigada por não ter me avisado. E eu lá, achando que a moça era descoordenada, achando que eu era incompetente. Aí eu fui conversar com a família para saber qual era a via de contato que eu podia ter com ela, e aí eles me falaram uma coisa absurda, que eu não assistia, mas comecei a me inteirar para poder interagir com ela, sobre novela, que ela era, assim, enlouquecida, porque era a única forma, né, o único lazer que ela tinha, que era a novela, que ela tinha das 6, das 7, das 8, das 21, aí o que eu fiz? Eu ia na internet, via lá personagem, tipo Juma, né, sei lá, olha, Juma casou com o Juventino, o que aconteceu? Aí ela se soltava, conversava comigo, se conectava comigo, e aí ela fazia os exercícios que eu passava para ela.
Então foi uma coisa assim, tipo, aí eu respirei e entendi que nem sempre é possível chegar numa pessoa da maneira convencional que a gente é acostumado. E eu acho que ela foi um dos meus maiores desafios. Muito bom. Muito bom. Eu tenho uma história também bem recente, que se eu contar para vocês... De novela? Não é de novela não, né? É história verídica, Olha é história de filme, mas é história que vai dar filme, essa história. Então vamos lá. A gente tem um polo industrial aqui em Santa Catarina, na Grande Florianópolis, né? E aí, sempre quando vai algum cliente nos visitar no polo industrial, a gente mostra a fábrica toda, o nosso showroom. E nesse dia foi uma senhora alemã, de 92 anos, visitar a fábrica. Daí eu já comecei meu Deus, Joseph Pilates, alemão, deve ser alguma parente dele, que é Kaufer, nome alemão, alguma parente dele querendo, isso daqui é tudo meu, essa fábrica. Daí tudo bem, daí eu desci porque a consultora que atendia ela tinha ido no médico e tal, né? Eu fui atender a senhora, e aí mostrei o polo industrial todo empolgado, aqui é o nosso polo industrial, nossa marcenaria, metalurgia, lixa, estofaria. Agora vamos ver o nosso showroom. Daí fui no nosso showroom, e eu sou todo empolgado, né? Comecei a mostrar os equipamentos, olha só o nosso estofado, estofamento em EVA, isso aqui. Robert, para de falar. Para de falar agora, Robert. Eu esqueci o nome dela. Mas como, senhora, eu tenho que mostrar o produto para vender para a senhora o produto, para a senhora ver que o estofado é bom, que é confortável, que não é espuma, que não vai afundar. Não, você vai confundir minha cabeça. A professora falou para mim fazer os exercícios, você está confundindo a minha cabeça. Daí é uma senhora daí que caiu a minha ficha, que se eu falasse muitas coisas para ela em relação ao equipamento, ia embananar um pouco as ideias dela na hora de executar os exercícios. E ela estava ali para comprar os equipamentos, para colocar Ela tem um sítio na Serra Catarinense, aqui em Rancho Queimado. A história não acaba por aí. Daí tudo bem, a gente foi lá na nossa salinha para fazer a negociação, para ela pagar, né? 92 anos, chegou na nossa empresa de Uber, sozinha, totalmente independente. Daí chegou na hora da negociação para pagar, ela pegou o telefone dela e ligou para o filho dela no Viva Voz. Eu imaginei, provavelmente alguma questão auditiva, né, para escutar melhor, e começou a falar alemão com o filho dela. Ela e o filho, ela já falava. Vocês sabem que aqui em Santa Catarina tem Blumenau Oktoberfest, né? Vocês já ouviram, já conversaram com algum alemão que tem aquele sotaque assim meio português-alemão? Ela já falava assim. Quando ela ligou para o filho dela, os dois começando a falar alemão, eu pensei, meu Deus, e ela, Robert, não sei o quê, eu achei que ela... E daí, no final das contas, eu falei com o filho dela, daí a gente fez a venda, fez o pedido, tudo direitinho, né? Daí agora acabou a produção, tava para sair os equipamentos para entregar para ela, lá no Rancho Queimado, a cidade onde ela tem um sítio ali. E aí ela não queria passar o contato do filho dela, porque ela não sabia o nome da rua. E aí a transportadora não entrega, imagina, tem que colocar na nota fiscal o endereço certinho, a rua, o município, o bairro. Ela, não, aqui não tem nome, aqui não sei o quê. Daí até convencer, mas é aquela questão das crenças, né? A gente tem que ter habilidade para resolver esses problemas. Porque ela não queria pagar antes de receber os equipamentos, ela falava que só pagava depois de receber, que não compra nada na internet. Então são várias crenças. Eu estou dando esse exemplo, mas a gente pode levar essa analogia para vários lados da nossa vida, para a gente respirar, fazer uma bateria de respiração, quando acontece alguma coisa que foge ao nosso cotidiano, para a gente saber a melhor forma, usar as melhores palavras, servir aquela pessoa da melhor forma possível, porque todo mundo está à procura da felicidade, né, de certa forma. E a pessoa está querendo, de certa forma, a sua felicidade, mas às vezes aconteceu alguma coisa, a pessoa chega para comprar um equipamento, uma coisa meio chateada com alguma coisa, mas ela quer ser feliz, ela quer comprar o estúdio dela, ela quer prosperar. Então a gente, na posição que a gente está, a gente tem que ser a calmaria, meditar, respirar, porque daí a pessoa vai baixando, vai baixando, vai baixando, vai baixando. E agora chegaram os equipamentos dela lá, eu acho que é Dona Wanda o nome dela. Daí adivinha, a consultora me chamou, que ela quer fazer videochamada comigo. Eu quero fazer videochamada com o Robert, porque agora ela quer que eu explique os equipamentos para ela. Os ajustes,
a ombreira do reformer, as molas. Daí a consultora queria explicar nela, não, tem que ser o Robert. pensa numa senhora braba, assim, ó, numa... Muito bom, E olha o lá. Joseph Pilates era muito brabo também, né? Eu fiquei lembrando do Joseph Pilates de sunga, empurrando lá as bailarinas. Muito Ele era bom. muito brabo. Paula, tem alguma coisa aí? Porque já vieram duas histórias aí pra gente dividir com muita gente, dar muita risada e aprender também. Porque tem coisas que a gente consegue muito usar na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. E isso não tem preço. A gente tá sempre aprendendo. E aí? Nossa, eu tive. Na verdade, tem vários, né? Mas relacionado aí com as patologias do dia a dia, né? Mas eu me lembro de uma história onde eu fiquei assim. Foi uma das vezes que eu mais fiquei brava, que eu mais me dediquei, e no final não saiu nada do jeito que eu queria. E foi aonde eu abri minha mente para outras possibilidades. Mas um paciente de 30 anos, ele estava com cirurgia marcada, uma hérnia de disco, e irradiada principalmente para o membro inferior, irradiada ali para o membro inferior, né, até a região do pé. E esse paciente, ele chegava todo dia falando da dor dele, da relação da dor, né, principalmente das questões do Dr. Google, né, que a pessoa estuda ali no Dr. Google, e ele falava dessa dor, e eu fazia de tudo que eu tinha de praxe, aí, tudo que eu conseguia para ajudá-lo. E essa dor vinha melhorando, né? Essa dor, ela vinha diminuindo, só que ele não conseguia enxergar isso. Né? E no final, ele já tinha essa dor há muito tempo, e ele me deu 1 mês para eu tratar ele. Ele falou que eu tinha 1 mês para tirar a dor dele, e claro que isso não foi possível. E eu lembro que ele foi para a cirurgia, e eu falava para ele que não tinha relação, né, essa questão com a hérnia de disco. Eu falava para ele, não faça, não vai ser, não é o indicado para você agora, você não tem perca de força, parestesia, né? E eu lembro que assim, eu ficava sem dormir porque eu não queria muito que ele fosse para a cirurgia. E só que não está, né, em nossas mãos. Ele acabou indo para a cirurgia. Depois de 3 meses, encontrei ele no shopping e adivinha, a dor dele estava ali. E assim, aquele momento assim que você fala, eu falei porque que você fez, né? Claro que por dentro, né, com o paciente você não fala dessa forma, mas foi uma história assim que marcou muito minha vida. Não foi uma história feliz aí no final, mas que chama bastante atenção, que nem sempre a gente vai conseguir resolver o problema de todo mundo, que não está nas nossas mãos. E eu acho que é um ponto que a gente tem que olhar, porque por muito tempo eu me sentia frustrada quando eu não resolvi o problema do meu paciente. Muito mesmo. E não é dessa forma, né? Muito bom. Eu vou aproveitar essa questão do problema. Ô, Robert, você contou algumas histórias assim que eu queria alguns detalhes. Então você falou assim, Bruno, eu tenho casos aqui de extremo sucesso como empresa, né, como empreendimento. Tenho estúdios aqui que faturam 200 mil reais por mês, tal. E é muito legal porque você conhece muita gente, vocês têm uma carteira de clientes muito grande, né? Robert, se pudesse enumerar quais seriam as principais habilidades que esses clientes tiveram, as principais sacadas que esses clientes tiveram para conseguir realmente transformar não só o trabalho deles numa forma de ajudar os pacientes e tal, mas como é que eles conseguiram transformar isso num negócio desse volume, dessa proporção, desse tamanho? O que você poderia destacar assim pra gente? Eu acho que eles deixaram de ser instrutores de Pilates e viraram empresários. Mentalidade. Eu acho que estudar network com empresários, inclusive de outros segmentos, em eventos que tem empresários também, trabalhar muito a mentalidade, porque daí tu consegue escalar o teu negócio. Muito digital, criar processos. Se tem um comando de voz no movimento, toda a equipe faz um comando de voz no mesmo movimento. Toda sexta-feira tem treinamento da equipe, uniforme, sistema, tudo no sistema.
tudo com foto, a evolução dos alunos, contrato é do sistema, forma de pagamento padrão. É uma empresa. Deixaram de ser instrutores, de ir lá dar uma aula, porque muita gente compra o estúdio para ser o instrutor do seu estúdio. Ele trabalhava no estúdio de alguém, ele continua sendo o instrutor, só que no estúdio dele, mas ele ainda não é empresário. Então, quando tu vira essa chave da mentalidade, opa, agora eu vou ser empresária realmente, eu vou lapidar o meu conhecimento em todas as esferas. Então, tem que aprimorar o conhecimento, network com pessoas que estão fazendo também, que está dando certo, não só dentro do segmento do Pilates, outros segmentos também. Aqui, eu fui num congresso que teve aqui em Florianópolis, que é Empreende Brasil, e eu fui com 2 amigos, só que eu falei assim, ó, eu não vou sentar do lado de vocês, quero network, eu vou sentar do lado de outras pessoas, e eu fiz amizade com uma dona de uma imobiliária, e a gente está na mesma frequência, ela está bem empolgada, mentalidade, treinamento para a equipe, estuda mais um livro, faz mais uma mentoria, está indo muito para o digital, melhorando toda a tecnologia. Então, é legal você também trocar ideias com empresários de outros segmentos, o que eles estão fazendo no segmento deles que dá certo, porque às vezes você tem um insight também, né, e aplicar no seu negócio. Então, acho que a grande diferença é você ser empresário. E tem muitas delas que não estão mais nem dando aula. Até dá uma aulinha ou outra, porque o aluno criou um laço muito grande com aquele aluno, e até para não perder a mão do negócio, né? Porque muitas delas estão dando curso de Pilates também, então não adianta, se eu só falar e não fazer, eu vou estar em incongruência, né? Então eu tenho que falar o que eu acredito. Então é importante dar uma aula de Pilates sim, ter alguns alunos para você não perder a mão, mas você virar essa chave de ser empresária realmente. É necessário estudar. E o meu mentor é o Flávio Augusto. Então ele fala, aprenda a vender. Se você sabe vender, você vai prosperar sempre. Então eu acho que é uma coisa que no mercado de Pilates, muita gente não gosta, né, de vender. As empresárias gostam de montar o seu estúdio para dar suas aulas, mas elas têm um pavor de vendas. Eu costumo falar, né, a gente que é adulto tem que fazer o que precisa ser feito. Criança faz o que gosta, né? Então tem que aprender o mínimo do mínimo de processo de vendas. Quando você aprende o mínimo de processo de vendas, já vai te ajudar muito dentro do teu negócio de Pilates. Show de bola. Vamos lá, Paula. Eu queria compartilhar um pouquinho, né, com o Robert falou, como eu estou nessa experiência aí, e nessa virada de chave, a gente sabe que isso não é fácil, porque, na verdade, nós fisioterapeutas, nós somos treinados para atender, né? Então, essa dificuldade de empreender, essa dificuldade de fazer gestão, eu acredito que praticamente todos os fisioterapeutas têm. Eu tenho o Pilates há 6 anos, né? E eu posso falar que hoje eu estou virando essa chavinha depois de 6 anos, porque quando o Thiago me fez a proposta de ir para o Cefis, né, abrir o Pilates lá com ele, a minha intenção era o quê? Trabalhar. Eu não pensava que fosse crescer da forma que cresceu e que eu fosse ter mais pessoas trabalhando comigo. Então, assim, foi o que você falou perfeitamente, Robert. A gente imagina quando vai abrir um Pilates que a gente quer trabalhar, ser dono do nosso próprio negócio, mas principalmente atender. E, na verdade, é uma visão muito errada, né? Porque chegou uma época que eu olhei para trás e eu vi que eu estava praticamente atendendo o dia inteiro. Eu entrava às 7 horas da manhã e até 8, 9 horas da noite, praticamente o dia inteiro, né? Sem almoço, às vezes. E assim, falta um pouco, talvez, da gente virar essa chave, de olhar para isso e, principalmente, querer empreender, né? A gente tem essa dificuldade, né? Eu acho que foi o que você falou, a gente tem tanta coisa na internet hoje em dia trazendo isso para nós. Eu não sou uma fisioterapeuta, eu não sou uma profissional que trabalhou muito com marketing, eu fui da forma mais difícil, eu fui criando, né, fui fazendo o meu nome, mas isso é um longo caminho e um caminho mais difícil.
né? Então, eu acho que é muito importante o fisioterapeuta hoje, né, profissional da área da saúde, olhar para isso e querer empreender, virar essa chavinha aí. Isso é muito, muito importante olhar para essa parte de gestão, né? Muito bom, muito bom. O papo tá bom, o horário vai ficando mais curto e aí a gente vai ter que acelerar no nosso finalzinho aqui. Então, assim, uma outra coisa aí que eu acho super importante, né, sobre esse tema, é que Pilates, a gente falou de ser algo popular, que as pessoas têm mais acesso, informação, mas a gente sabe que tem uma classe social da população que não tem acesso a tratamento de Pilates, que não tem acesso a usar o Pilates como uma forma de atividade física. Eu queria saber o que vocês pensam sobre isso e se vocês têm algum tipo de ideia, projeto, perspectiva de o que a gente deveria fazer como cidadão, né, para poder levar um pouco disso, de Pilates, de osteopatia, para pessoas aí carentes, necessitadas. Eu podia começar com você, Patrícia, se você já pensou alguma coisa sobre isso, se você tem alguma perspectiva, ideia ou algum projeto sobre isso. Essa é uma discussão que até eu sempre tenho nos cursos, quando começa, que eu até puxei um pouquinho aqui no começo, quando começa essa relação do valor, né? Eu vejo muitos grupos de profissionais de Pilates, tem que ser cara, tem que ser cara. Eu falo, gente, tá, e daí a funcionária ali que vive com salário mínimo, né, ela nunca vai ter acesso, ela não tem direito, porque nós somos obrigados a cobrar caro. Por isso que às vezes quando as pessoas começam a falar de que o barato é ruim, e o caro, começo a discutir, porque eu falo, não é bem assim, né. E uma das minhas, eu sou uma entusiasta, assim, desde o início do Pilates, eu era daquela que pegava meus equipamentos e colocava na praça pública, para poder as pessoas, eu fiz muitos eventos, assim, para que as pessoas pudessem ter acesso, e eu não sabia como chegar lá. O meu equipamento, a Arcacum, é uma maneira, já é o primeiro passo, porque ele populariza muito mais, ele dá acesso, por ser um investimento muito mais baixo até para o profissional, isso faz com que o profissional também possa deixar a atividade mais acessível. Em Maringá nós temos um projeto, eu fiz parte do início desse projeto, que é os centros comunitários, os centros esportivos, eles capacitam os profissionais, para professores de educação física, na grande maioria, no caso, porque é a Secretaria de Esportes que cuida desse setor, então eles capacitam os profissionais e dão acesso gratuito. Claro que, como qualquer atividade gratuita, que é o que o município oferece, então tem algumas regras, a pessoa não pode faltar, ela tem que ser, né, comprometida com o horário, senão ela perde a vaga dela, o que é justo. Então isso eu acho muito interessante. E tem uma questão da filantropia, né, que eu costumo fazer isso. Eu sempre no meu estúdio, quando eu posso, eu adoto uma pessoa que não pode pagar e adoto um atleta. Então, assim, eu deixo essa pessoa entrar. Então, acho que o profissional, ele pode também, se cada profissional fizesse isso, ou ele sai do ambiente dele. Às vezes a gente reclama que quer ajudar alguma instituição e etc, e não dá para tirar o dinheiro do bolso, mas ajuda com a sua mão de obra. Se cada profissional puder sair ceder hora, custa muito dinheiro para o profissional a hora dele, mas se ele puder ceder essa hora para fazer um serviço comunitário num asilo, né, num lar dos velhinhos, ou numa instituição aí que trabalham com crianças carentes, se esse profissional com mulheres, tem tantas ONGs que trabalham com mães solteiras, né, essas puérperas, essas meninas que estão aí, às vezes estão jovens, e acabaram de ter um filho, e coitadas, estão precisando de tanto apoio psicológico. Se o cada profissional puder dar um pouquinho da tua hora, da tua mão de obra, ou receber em seu estúdio alguém, ou se deslocar para algum espaço como esse, caramba, a gente faz um estrago, assim, absurdo. Porque eu sei que falar simplesmente em baixar o preço, e ser mais acessível e popularizar, fica difícil, fica inviável para muita gente. Mas se a pessoa conseguir tirar da hora dela esse atendimento, ou trazer para o espaço dela algumas pessoas com essa característica, se cada profissional de Pilates, que a gente sabe que tem Pilates espalhado aí por tudo quanto é esquina, fizesse uma partezinha, a gente tornaria esse método tão maravilhoso, que é capaz de resultados tão positivos, mudanças tão significativas no corpo, na saúde física e mental das pessoas,
Cara, eu acho que a gente já conseguiria um mundo melhor através do Maravilha. método Pilates. Muito bem, parabéns pelo trabalho aí, pela iniciativa. Eu acho que compartilho aí de várias dessas aí opiniões. Paula, quer falar um pouquinho? Sim, perfeitamente, né? O que a Patrícia falou aí, perfeito. Também penso igual a ela. Primeiramente, nós podemos ajudar através, né, de projetos sociais, assim como a Ebrafim tem Mãos à Obra, que eu acho um projeto sensacional, onde nós podemos atender os pacientes de osteopatia, né, que estão precisando, que necessitam. A gente também pode fazer isso dentro do Pilates. Né? Primeiramente, eu dou da minha hora para atender pacientes que não têm condições. Já ergui dinheiro com o paciente, principalmente a gente trabalha muito ali com a parte da escoliose, né? E muitas vezes essa criança, ela tem um tempo muito curto para fazer um colete que não é barato. Então, a gente já fez vídeos para erguer dinheiro e conseguir comprar o colete dessa criança. Então, é exatamente o que a Patrícia falou, se cada profissional começar, e não é nem a questão de abaixar o valor dele, né? Eu vou dar um desconto. É a questão de realmente ir ali e abrir um horário para aquele paciente, porque ele está necessitando. Né? Se a gente fazer isso, se cada profissional fazer isso, a gente com certeza vai poder ajudar muito aí. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, só para explicar o que é esse Mãos à Obra, aí, principalmente para o Robert, para a Patrícia, para quem não conhece ainda. Na verdade, a ideia, Patrícia, que a gente tem é exatamente essa de doação de horas, mas o que a gente fez? A gente abriu uma rede de compartilhamento pelo nosso sistema e uma rede nacional. Como a gente tem muitos alunos espalhados aí por diferentes cidades do Brasil, a gente criou uma página onde qualquer profissional de saúde, não seja médico, fisioterapeuta, dentista, ele pode cadastrar um paciente, independente da cidade dele. A gente, através do nosso banco de dados, a gente vai buscar um aluno nosso, um ex-aluno nosso, dentro daquela região, e conversar com ele se ele está, o que ele acha de doar uma parte das horas do seu trabalho para fazer esse atendimento e para poder ajudar esse paciente que está precisando. Né? Então, a nossa rede de compartilhamento, ela chama Mãos à Obra. A gente está na batalha aí para aumentar a divulgação disso, para que as pessoas realmente possam detectar essas pessoas que precisam de ajuda, e a gente vai tentar ajudar essas pessoas buscando um colega, né, um profissional que esteja numa área mais próxima e que possa ajudar de alguma forma. E eu vou pingar aqui para você. Vamos divulgar, desculpa te interromper, mas vamos divulgar lá na Kaufer. Vamos fazer alguma matéria no blog, fazer um e-book, algum conteúdo que as pessoas baixam ali, já ter acesso, e vamos ajudar, vamos entrar juntos aí. Eu ia falar exatamente sobre isso até, Robert, porque eu acho que uma das coisas também que, dentro desses comentários todos, né, do planejamento, de sucesso, de empreendedorismo, etc., associação de marca, né, Robert, parcerias com pessoas, com grupos que conspiram aí de valores próximos daqueles que a gente também entende como valores verdadeiros e necessários, elas, na verdade, elas não concorrem, né? Elas somam. Então, é um pouco do porquê que a gente também se aproximou. E desse bate-papo aí a gente já está com uma nova ideia de outra coisa que a gente pode fazer junto, né? Então eu queria e vocês têm muita experiência com isso, porque vocês têm vários parceiros também, né? A Patrícia é uma parceira aqui, a Paula é uma parceira nossa aqui também, enfim. Qual que é a importância dessa rede, né? Dessas parcerias aí para o crescimento e sucesso? Legal. Lá na Kaufer, só falando do tema anterior, a gente orienta muito, nosso cliente é 90% fisioterapeuta, a gente orienta muito, eles têm uma certa dificuldade de ter a grana para montar o estúdio. A gente orienta muito ele, você já ouviu falar no BB Crédito Acessibilidade, que é do Banco do Brasil? É a taxa de juros mais baixa do Brasil. Por que você não doa 1 hora, 2 horas do seu dia para atender alguma pessoa que tem alguma síndrome, cadeirante, que às vezes a pessoa tem alguma síndrome e já não tem condições, ou um cadeirante, para estar pagando o Pilates? E você vai se enquadrar nesse crédito, que é a taxa de juros mais baixa do Brasil, dentro do Banco do Brasil, que é BB Crédito Acessibilidade, para você montar o seu estúdio. Ou seja, você vai estar fazendo bem para alguém e vai conseguir realizar o seu sonho. Então, a gente orienta muito, né, os profissionais que querem montar o estúdio nesse sentido.
Às vezes dá certo, às vezes não, porque às vezes dentro do Banco do Brasil, a própria pessoa que trabalha lá não tem muito conhecimento dessa linha de crédito, que é uma linha de crédito nada divulgada, realmente é só para quem se enquadra, né, problemas auditivos, para quem tem problema de visão, cadeirante ou qualquer tipo de síndrome. Então é uma taxa de juros mais baixa do que a BNDES. Em relação a essa última pergunta, quando você não tem poder aquisitivo para montar o seu estúdio, a gente estimula muito. Você tem alguma amiga da faculdade? Você fez curso? Se o estúdio hoje é em torno de 20 mil, 10 mil seu mais 10 mil dela, vocês conseguem, vocês dividem as tarefas, dividem o financeiro, as duas conseguem ter qualidade de vida também, porque muitas são mães, né, tem esse momento de ser mãe, então não pode estar 100% dentro do estúdio, então a gente estimula, mostramos muitos cases, né, muitas provas sociais de outras clientes que montaram o estúdio juntas e que estão prosperando, conseguem ter a sua vida lá no seu casamento, cuidando do seu filho, e a sócia está lá no estúdio, depois ela está lá no estúdio, a sócia não está, e as duas trabalhando junto, prosperando e crescendo, fica mais fácil, fica mais leve, tanto na gestão, de repente uma tem mais uma pegada comercial, marketing, a outra tem mais a pegada da técnica, do método, uma valência casa com a outra e as duas conseguem prosperar numa sociedade, né? A gente coloca muita pilha nelas nesse sentido, de fazer parceria mesmo, porque tem muita gente que é muito centralizador, tem medo, né, de, não, eu quero montar o meu sozinho, do meu jeito, e às vezes uma sociedade é a melhor coisa que existe, tu consegue ir para um nível que tu ia demorar muito tempo para chegar nesse nível, né. Nacional. Pessoal, nosso tempo aí ele tá quase esgotado, então eu vou deixar esses minutinhos finais que a gente tem. Eu queria que vocês fizessem assim cada um fizesse as suas considerações finais, falasse um pouquinho sobre o seu trabalho pessoal, divulgassem aqui as suas redes sociais, sua marca, sobre o seu produto, e aí o acesso, né, para todo mundo que está assistindo também poder encontrá-los, entrar em contato, tirar dúvida, né? Então, vamos começar. Paula, fala um pouquinho sobre os seus contatos, suas mensagens finais aí para todo mundo que está ouvindo, e passa aí como que as pessoas vão conseguir te achar. Bom, primeiramente minha mensagem final aí é principalmente para os alunos, né, que fazem, né, principalmente os alunos que fazem a formação de Pilates, né, osteopatia, que acredite no seu sonho, né, eu acho que quem acredita no seu sonho alcança. Eu não imaginei chegar onde eu estou hoje, e eu acreditei. Claro, como o Robert disse, a gente tem os nossos medos, com certeza, mas de vez em quando é bom deixar, né, esses medos de lado, dar o próximo passo, que Deus sempre dá o chão aí para a gente alcançar nossos objetivos, mas principalmente batalhar, né, correr atrás e trabalhar duro aí, a gente sempre alcança aí o que a gente planeja. Os meus contatos são dra.paulamedina, no Instagram, e também tem um Instagram profissional, que é o @PilatesPaulaMedina. E muito obrigada, pessoal. Obrigada, Bruno, mais uma vez, ao Thiago, ao Ibrafim, a Patrícia e o Robert. Muito prazer em conhecê-los e a todos aí que estão ouvindo a nós. Valeu, Paulo, eu que agradeço. Patrícia. Prazer foi meu. Bom, vou deixar meus contatos aqui, e tem uma coisa muito importante, que isso que vocês falaram sobre sonhos, sobre empreender, sobre deixar de ser o instrutor e ser o empreendedor. Eu passei por esse lado, né, e fui a proprietária dos estúdios, porém eu percebi, num período da minha vida, que eu poderia empreender, mas que isso não me fazia feliz. Isso foi muito difícil para mim, porque eu tinha essa ideia de que se eu desistisse do que eu estava segurando ali, que era ser a proprietária dos estúdios, a empresária, isso, aquilo, eu estaria fracassando. E aí eu tive que... quando eu entendi que não, que eu posso empreender de outra forma, que não necessariamente, para mim, para Patrícia Kuhn, o sucesso não era ser dona daqueles estúdios. O sucesso era ter a liberdade de ir e vir, de estar onde eu quisesse, de estar com as minhas filhas na Europa, de estar aqui em Balneário Camboriú, de levar o meu trabalho para qualquer lugar, e o digital nos proporciona isso hoje.
Aí eu entendi que eu poderia ser muito mais feliz sendo eu mesma, só com administrando, não tendo outros professores e colaboradores trabalhando para mim, mas o digital poderia escalar o meu atendimento, poderia escalar o meu trabalho, e eu não precisaria estar ali presa num lugar físico. Esses dias até o Robert me falou essa questão de ser sócio, eu falei, Robert, nem vem tentando me prender num lugar de novo, não. Eu te ajudo, eu sou sua coordenadora, eu faço, mas não vou ser sócia de nada, não vem me colocando âncora num lugar de novo, não. Por mais que esse lugar seja Florianópolis, eu não quero âncora. Então, eu acho que isso, assim, é algo, mas isso vai muito de autoconhecimento, né? Então, assim, eu vejo que às vezes as meninas vêm fazer formação comigo, muito novinhas, muito desesperadas, tem que ser dona, tem que ser dona. Eu falo, calma, não precisa, você pode ser simplesmente parceira de alguém, escalar o teu trabalho, amadurecer isso, e depois você decide se você realmente quer ser dona do seu espaço. Tem muitos espaços aí abrindo as portas para ser parceiro, e a gente pode crescer muito sendo parceiro. Aí eu dou uma acalmada no coração dessas pessoas. Bom, essa é a minha mensagem, e meu Instagram é Patrícia Kuhn, ali eu falo com as minhas alunas mais assim nos programas digitais que eu trabalho, os programas online, e aí tem o Arca Kuhn, que é específico para o profissional mesmo, específico para quem quer trabalhar com a Arca Kuhn, então tem esses dois aí, @Patrícia Kuhn, @Arca Kuhn oficial, vocês me encontram nos dois. Obrigado, viu, Patrícia? Obrigado por compartilhar com a gente aí suas histórias também. Depois a gente vai colocar todos os contatos de vocês aqui também para ficar mais fácil de as pessoas localizarem. Robert, suas mensagens finais e fala um pouquinho aí sobre isso. Obrigado primeiramente, Bruno, Thiago, né? Sempre falo lá na empresa para todo mundo a seriedade do trabalho de vocês, o quanto vocês se dedicam, são sérios, são comprometidos. Obrigado pelo convite. No nosso site da Kaufer tem uma aba de conteúdos gratuitos que a gente está transbordando lá um monte de ferramenta, um monte de coisa boa, gratuita. Inclusive tem workshop da Patrícia Kuhn, de Lader Barrel, com 40 exercícios lá de graça. Se você faz um curso de Pilates hoje, você vai aprender 20 exercícios no Ladder. Lá no nosso site tem 40 exercícios só de Lader Barrel da Patrícia Kuhn. Tem workshop gratuito de uma outra parceira nossa, Roberta Santos, tem lá também. Tem e-books, tem uma série de materiais voltados para gestão, marketing, vendas. Tem um monte de conteúdo gratuito para você que quer montar o seu estúdio, o seu negócio, mesmo que seja daqui 1 ano ou 2, mas já vai estudando, já vai lendo, já vai executando, já entra nessa frequência, já vai fazendo pilates, já vai treinando a venda com as suas amigas, com a sua família, com o seu marido. E quem quiser seguir o meu Insta é robert.d, D de dado e de escola, .melo Strider, que eu estou dando várias dicas. Eu costumo falar que eu saí da caverna, né? Eu ficava só na Kaufer, só treinando a equipe e tal. Hoje eu estou indo para o digital, eu destravei esse medo de falar com a câmera, eu estava com certo receio, até uns meses atrás, nossa, falar com a câmera, eu ficava suando, que medo. Presencialmente eu era uma coisa, na câmera eu era outra. Então no meu Insta eu vou começar a transbordar com muito conteúdo de vendas, marketing. Eu vou começar a fazer lives também com várias empresárias lá. Quem quiser seguir é robert.d, D de dado e de escola, D.melo Strider, que eu vou estar dando várias dicas. Quem é cliente Kaufer, está assistindo, me adiciona. De repente você pode ser a nossa próxima instrutora do mês lá da Kaufer, fazendo esse network, ajudando vocês a aparecerem, né, colocarem na vitrine. E vamos aparecer. Rios, o Instagram tá com a porteira aberta. Rios é orgânico, não paga nada, faz movimento. Não tá bom, faz do jeito que você sabe. Faz até você ficar boa. Porque às vezes a gente quer uma perfeição, e nesse plano não tem perfeição. Só Deus que é perfeito, né? Então, faz o que você pode com o que você tem. Até ter um celular melhor, até ter um movimento melhor, mas continue evoluindo. Sensacional. A gente vai colocar depois aqui, tá tudo digerido direitinho, vai estar escrito para que todos possam ter o cuidado aí de conseguir localizar todos vocês. Parabéns aí pelo cuidado com seus clientes, viu, Robert? É um cuidado realmente muito especial. Thiago, suas considerações finais. Pô, pessoal, prazerzaço falar com esses 3 feras aqui, o Brunão aqui do meu lado, né? E aqui por trás das câmeras tem mais gente aqui para poder exibir um material de qualidade. Então pode ver que a gente não consegue nada sozinho, né? Então a gente sempre, lógico que a gente vai chegar no lugar,
mas talvez a gente não consiga chegar mais longe. E sempre que a gente puder fazer algo por alguém e tentar levar alguém com a gente, faz toda a diferença. Acho que faz mais sentido, né, para a vida. Então, como eu costumo dizer, preste atenção que o barbudo ele passa na sua frente todos os dias. Se você não enxergar, amanhã ele passa de novo. Se você não enxergar, no outro dia ele vai passar de novo, tá? Seja um paciente, seja uma pessoa na rua, seja um gesto, seja uma palavra. Então, a gente está nessa vida para aprender, também para ajudar muita gente, porque nós somos escolhidos, tá? Ninguém escolheu nada aqui. Deus apontou o dedo e falou assim: vai lá e faz diferente, e ajuda e leva o bem para mais pessoas. Obrigado, gratidão sempre. E a gente daqui só orgulho, mas um bate-papo de um papo totalmente, né, mais sério. A gente vai pelas brincadeiras e uma troca de experiências sensacionais aqui, que eu fiz um monte de anotação aqui na minha frente. Minha cabeça tá pegando fogo e vamos levar isso para frente. Boa. É isso aí, desculpa que eu me empolguei demais. Ainda bem que foi no finalzinho, ó. Pessoal, então, ó, muito obrigado, Patrícia, Paula, Robert, Thiago, mais uma vez aí, gratidão pela parceria. Uma vez eu ouvi uma frase assim, ó: o momento mais difícil, o momento de mais medo é antes de começar. Então a gente precisa começar, porque esse medo ele vai diminuindo à medida que a gente vai trabalhando, que a gente vai atingindo os nossos objetivos. Então é importante que esse medo não te paralise. Medo é importante que a gente sinta para prevenir algumas coisas, mas ele não pode paralisar. Pessoal, eu queria pedir para todo mundo que está ouvindo para que faça aqui seus comentários, para que curta, para que passe para os amigos, para que compartilhe com os colegas aí que possam se interessar pelo tema. Então, queria agradecer a todo mundo que vem acompanhando e que vem aqui mandando mensagens para a gente também. Queria agradecer aqui aos bastidores, o Lucas está com a gente aqui fazendo todo o gerenciamento dos equipamentos. Então, mais um programa aí, show de bola, muitas informações valiosíssimas. Valeu, galera, até a próxima.